bem, vamos fazer uma oração para nós começarmos, darmos início nossa proposta de estudo hoje. Vamos fechar nossos olhos, convido a você que está pelo YouTube, você que está aqui pelo Zoom, a se unir a nós agora. Vamos fechar nossos olhos e vamos fazer uma breve oração para iniciarmos esse nosso encontro, tá bom? Feche seus olhos. Querido Pai, muito obrigado mais uma vez pela concessão da vida que o Senhor tem dado a todos nós. Obrigado pelo dia que já se finda, mas se finda de uma maneira muito alegre, Pai querido, onde podemos agora usufruir e desfrutar desses próximos momentos, onde vamos estudar a Tua palavra, onde vamos ver princípios de vida, Pai querido, com relação à educação, com relação aos ensinos. E queremos que mais uma vez te pedir a Tua presença entre nós e dentro de nós através do Teu Santo Espírito. Que o Teu Santo Espírito nos conduza nesses próximos momentos, para que possamos tirar o maior proveito, Pai querido, dos textos que vamos compartilhar. Seja o nosso principal educador neste momento, é o que eu te peço por Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Hoje a nossa proposta aqui desse encontro é nós estudarmos alguns textos que falam sobre educação, sobre ensinamentos. A Bíblia, ela é muito completa. O assunto que você imaginar, seja ele qual for, a Bíblia fala sobre. Entendeu? Nós temos na Bíblia orientações com relação a qualquer coisa que você imaginar, né? E hoje a nossa proposta é falar sobre educação cristã. Então nós vamos ver textos do nosso grande exemplo, nosso grande educador, que foi Jesus. Nós vamos ver qual que era o método que Jesus usava, qual era o método que Deus se utilizou que Deus também é um grande educador, né? E o Deus o Pai. Nós vamos ver a importância da questão da escolha da educação, né? O que ela pode afetar. Então, nós vamos falar a respeito de tal assunto. Eu gostaria, de antes de nós entrarmos efetivamente no assunto, eu queria fazer um pedido aqui. Não é normal, né, a gente fazer assim, mas eu gostaria de pedir as orações dos irmãos a respeito de uma pessoa chamada Vera. A Vera, ela é irmã de uma pessoa que muitos aqui conhecem, da Claudete. E nós estivemos há pouco lá na casa delas, fazendo a unção desta senhora. A situação dela é muito crítica. Ela foi acometida por cerca de 3 meses aí, foi descoberto um câncer nela, na região do estômago e tal, e agora se alastrou até o pâncreas. E ela está numa situação muito delicada. Ela está praticamente já perdendo a consciência de tanta dor que ela está passando. Então, eu peço aos irmãos que orem a favor também da irmã Vera, né? Muito bem, a gente passa por um momento assim, a gente fica um pouco, não abalado, mas a gente fica muito reflexivo, refletindo sobre muitas coisas, né? E deve ser assim mesmo, né? Porque essas situações desagradáveis, assim, envolvendo os seres humanos, é algo que não provém de Deus, né? Mas a gente até falou ali naquela oportunidade que a morte, ela, para muitos encaram a morte como um castigo, né? E na verdade a morte não é um castigo, mas é um ato de misericórdia de Deus, né? A gente fica imaginando se que nem a Vera fosse viver eternamente naquela condição que ela está. Seria terrível, seria terrível. Então a morte muitas vezes é um ato de misericórdia, né? Então vamos nos unir em oração aí pela irmã Vera aí, né? Eu peço a vocês que nos acompanham nesse estudo que também nos ajudem nesse aspecto aí, intercedendo por essa irmã, tá bom? Muito bem. Agora nós vamos estudar a nossa proposta e olha que nós estamos chegando aí ao final desta primeira jornada. Nós vamos ter mais 2 encontros nesta primeira etapa. E aí nós já vamos dar sequência, que nem nós combinamos aí, no livro de Daniel, né? Mas ainda nós teremos 2 encontros onde vamos falar ainda sobre
o próximo assunto, nós vamos falar aí sobre a vida no Espírito, né? Como é que funciona essa nova vida, uma vida não mais baseada na carne, mas uma vida de uma pessoa que está alicerçada já agora no Espírito. No próximo estudo a gente vai falar a respeito disso. Mas hoje é educação cristã. Qual é a preocupação da Bíblia com relação a esse assunto? E aí nós vamos ver alguns textos. Para começar, eu queria ver um texto muito conhecido, que a gente já utilizou aqui, inclusive recentemente, quando falamos a respeito do batismo. E agora eu quero, mais uma vez, convidar você a ver esse texto, esse verso, porque ele tem a ver com o nosso estudo de hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 28, tá? O último capítulo do Evangelho de Mateus, no verso 19 e 20. Vamos utilizar o 19 e 20, tá bom? Mateus, capítulo 28, a partir do verso 19. Ok? O que diz lá? Aqui é a grande comissão, é o momento em que Jesus está agora, que nem eu já falei, ele já morreu, ele já ressuscitou, ele já esteve com os discípulos novamente, e agora ele está ascendendo aos céus, ele está prestes agora a realmente voltar à presença do Pai. E aí ele deixa aqui, como última instrução, ele fala aos discípulos, agora vocês continuem fazendo o que eu vos ensinei, né? E aí, olha só a ordem dele para os seus discípulos, os quais inclui a cada um de nós, né? Nós hoje somos os discípulos de Cristo, né? E aí ele dá uma ordem, e ele fala assim, olha, ide, vão, não fiquem parados, vocês precisam ir, e façam discípulos de todas as nações, e aí ele fala, batizando, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que não para por aí. Você veja que a preocupação de Cristo, ele fala assim, olha, vocês precisam batizar, mas não pode ficar só na experiência do batismo. Ele fala, ó, batizando, e agora o verso 20 diz, ensinando-os. Você viu a preocupação de Cristo? Não é só batizar, as pessoas precisam ser ensinadas também, as pessoas precisam ser educadas. Você está vendo qual é a preocupação qual é a importância do ensinamento, da educação na vida das pessoas? Onde Jesus, naquele momento, dá a instrução, ó, vocês precisam batizar, mas não é só batizar, as pessoas precisam ser ensinadas, as pessoas precisam ser educadas, precisam ser aconselhadas, precisam ser orientadas. E aí há orientações com relação a como isso deve acontecer. E é por isso que nós estamos hoje neste estudo. Então, veja que Jesus se preocupa com a educação dos seus filhos, ok? Com que seus filhos sejam o quê? Ensinados, né? Agora, por que será... Eu sei que você concorda comigo que nós devemos seguir as orientações de Deus. Isso eu sei que, se eu perguntar aqui, todo mundo vai concordar. Mas, biblicamente, será que tem registrado na Bíblia o porquê nos diz que devemos agir assim? Será que temos um verso na Bíblia que fala o porquê devemos seguir a Deus em seus ensinamentos? Tem um verso de um livro chamado Jó. Quer ver comigo esse verso? Eu te acompanho, eu te convido a irmos até Jó. Jó fica pertinho ali de Salmos. Um pouquinho antes de Salmos. Jó capítulo 36. Jó capítulo 36, verso 22. Ok? Livro de Jó, capítulo 36, verso 22. Diz assim, ó, aqui na tradução que tem. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Jó está registrando. Deus é grande no seu poder. E aí ele fecha o verso fazendo uma pergunta.
retórica. Diz assim: quem é mestre como ele? Será que existe alguém mais digno de ser chamado de mestre, como o próprio Deus? Ele fala, não existe. Quem pode ser mestre como Deus é? Entende? Não há ninguém. Então, se há alguém que deve ser o nosso mestre, o que quer dizer a palavra mestre? Se você for no dicionário, você vai encontrar a seguinte definição, entre as definições, a seguinte definição: um homem que ensina, ou um professor. Então, ele diz assim, ó, não há nenhum professor acima de Deus. E isso é a pura verdade. E a Bíblia registra isso. Então, se você quer um verdadeiro educador para a sua vida, o primeiro passo, procure no lugar certo, procure em Deus. Ele é o grande mestre. Então, em se falando de educação, nós já estamos aqui buscando entender quais são os princípios. Então, o verdadeiro educador é Deus. Ok? Agora, se ele é o verdadeiro educador, vamos ver alguns meios ou métodos que Deus se utilizou para ensinar? E aí nós temos que ir aonde? A Gênesis. A Gênesis. Então, lá em Gênesis capítulo 2, vamos pegar alguns versos do capítulo 2 e alguns versos do capítulo 3. Tá bom? Gênesis, bem facinho de achar, né? Capítulo 2. Gostaria de dividir aqui no capítulo 2, o verso 15 até o 17, onde diz assim: tomou, pois, o Senhor ao homem, perdão, vou começar de novo. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem. E aí Deus falou com ele: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente o quê? Morrerás. Olha aqui, ó. O que Deus estava fazendo com o ser criado ali? Ele estava ensinando. Ele estava educando Adão, no caso ali Adão, né? E Eva. E aí, como é que era? Como é que Deus fazia? Como é que Deus educava no início seus filhos? Como é que ele está aqui, ó? Ele está transmitindo um conhecimento, ele está orientando Adão face a face, conversando, falando, olha, é assim, assim, assado. Deus estava fazendo o que nesse momento? Orientando. Vamos também ao capítulo 3, verso 8. A partir do verso 8 até o verso 10. Olha aqui, continua aqui um diálogo de Deus aqui, né? Ou pelo menos uma tentativa aqui. Diz assim o verso 8: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E aí o verso 9 diz: e chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, onde estás? E aí o verso 10 diz, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. O que esses versos nos mostram com relação à educação, a esse estudo de hoje? Que Deus, mais uma vez, os busca pessoalmente. Todos os dias, a gente vê por esse texto, Deus vinha ao final do dia novamente para o quê? Para se encontrar com Adão e Eva e ali lhe dar o quê? As instruções e ali ter uma conversa e ali, de certa forma, educá-los, orientá-los. Só que neste dia, por ocasião do pecado que eles haviam cometido, eles se esconderam. Então, o método que Deus se utilizava originalmente para ensinar os seus filhos era um método face a face. Nos primeiros versos que lemos lá, como a gente viu que eles estavam aonde? No jardim. Outro método que Deus também se utiliza e devemos utilizar para orientação das pessoas é utilizar justamente os recursos criados por Deus. Ou seja, mais precisamente a natureza. A natureza
é algo tremendo quando a gente utiliza ela para educar, para ensinar as pessoas as coisas com relação a Deus. A criação é um grande método de aprendizado. É um método que Deus ali se utilizou com Adão e Eva, os trazendo no jardim para a conversa, e também deve ser utilizado por nós. Nós revelamos, educamos as pessoas utilizando esses recursos, o recurso principalmente da natureza, né? Agora, e Jesus? E Jesus? Como será que Jesus... Que recurso Jesus também utilizou para ensinar? Porque Jesus é outro que muitas vezes foi chamado do quê? De mestre. Muitas pessoas chamavam mestre, por favor, mestre, né? Por que ele era chamado também de mestre? Porque ele era um homem que constantemente estava o quê? Ensinando as pessoas. Agora, eu quero aqui utilizar um texto com vocês a respeito desse momento em que Jesus faz a escolha, começa a fazer a escolha dos seus discípulos, e olha o método que ele utiliza. Então, vamos voltar lá ao Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Ok? Vamos voltar ao Evangelho de Mateus, capítulo 4. Aqui, ó. A partir do verso 18, ok? A partir do verso 18, nós vamos fazer a leitura aqui. Enquanto você está abrindo aí Mateus capítulo 4, verso 18, deixa eu mandar um abraço aqui a mais algumas pessoas que entraram aqui pelo YouTube, como a irmã Luísa, que eu não tinha citado ainda, a irmã Lourdes, a irmã Josimere, a irmã Benedita, né? A irmã Dita, a Glória, olha só, a Glória está aqui conosco também agora pelo YouTube, e a Joceliane também. Então, obrigado a vocês também que já entraram, né? A irmã Eliane Diogo está aqui nos acompanhando pelo Zoom, também receba o nosso abraço. Muito bem. A partir do verso 18, diz assim, Mateus capítulo 4, caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos. Quem viu? Cristo. E esses irmãos eram Simão, chamado Pedro, e André, que lavavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Verso 19. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos fareis o quê? Pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e começaram a segui-lo. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, o filho de Zebedeu, e também João, o seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e também o chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco do seu pai, o seguiam. Olha só, Jesus, quando iniciou aqui um breve relato do início da escolha dos seus discípulos, aqui a gente viu 4 sendo escolhidos, né? E aí, como é que Jesus fazia? Olha, ele fazia o convite, venham após o quê? Venham após a mim. O método que Jesus usou para educar, para ensinar os seus discípulos, foi algo muito pessoal. Ele falou, olha, venham e me acompanhem. Foi um método através da observação, foi um método de convivência com o próprio mestre. Então, olha que método. Deus falava face a face, se utilizou de recursos da natureza, sempre buscando o homem para orientar, mas o pecado fez separação do grande mestre. Agora vem a pessoa de Jesus, o Salvador, e também faz o quê? Um convite, venham, vamos ter um relacionamento. Eu quero vos ensinar, sabe como? Pela convivência. Eu quero não só falar, mas eu quero te mostrar como se faz. Então, um método muito eficaz para educar, para ensinar alguém, é a convivência. É não só falar. Jesus não só falou sobre os assuntos, mas ele exemplificou, ele mostrou para eles como se fazia. Entende? Então, um método cristão de ensino, ele passa pelo campo do exemplo, da convivência, mostrar para as pessoas como se faz, não só falar. Ok? Então, dentro da educação cristã, é muito importante o quê? O exemplo. Tá bom?
Agora, o mundo oferece também a educação, né? Ensinamentos. O mundo oferece, e muito. Agora, qual a diferença que a Bíblia nos revela, nos mostra da educação cristã e a educação do mundo, que também é conhecida como educação secular? Eu quero ver um verso com vocês do livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios. Vá um pouquinho mais à frente aí. Primeira Coríntios, capítulo 3. Olha aqui nesse verso como é que Jesus definiu os ensinamentos do mundo, né? Capítulo 3, verso 19. Olha só o que diz aqui. Porque a sabedoria deste mundo para Deus é o quê? Loucura. A sabedoria deste mundo, que o mundo prega como sabedoria, para Deus é loucura. É loucura. Aqui está registrado, aqui nesse livro de Coríntios, está muito claro que muitas coisas que o mundo ensina diante das coisas celestiais é loucura. Hoje, nós temos grandes exemplos. Se uma pessoa por exemplo, ingênua, né? E facilmente, assim, ela não tem aquela malícia, o mundo diz que ela é o quê? Que ela é boba, que ela é burra. Mas para Deus, ela não é boba e nem burra. Ela é apenas uma pessoa o quê? Pura. Quando você é certinho, procura ser certinho nas suas coisas, como é que o mundo te taxa? Inversão de valores, entende? Inversão de valores. Então, as coisas de Deus ou do mundo para Deus é loucura, e as coisas de Deus para o mundo também é loucura, porque elas se conflitam. Os ensinamentos que Deus nos traz através da sua palavra para o mundo, muita coisa é loucura. Eu falo, isso é loucura, vocês estão loucos. E vice-versa também, muitas coisas que o mundo nos traz como educação, para Deus é loucura. Então, por isso que nós temos que ter um cuidado muito grande quando vamos decidir, quando vamos escolher onde vamos educar nossos filhos, onde vamos nos educar. Por quê? Porque muitas vezes há um grande conflito entre o que o mundo tenta ensinar versus o que Deus quer te ensinar. Por isso que é tão importante a gente pensar um pouco e refletir um pouco a respeito disso. Quer ver? Vamos até o livro de Colossenses, por exemplo. Colossenses capítulo 2. Vá um pouquinho mais para frente aí e você já vai encontrar Colossenses. Olha só o perigo que muitas vezes nós enfrentamos, né? A Adriana aqui, que participa conosco, que nos orienta aqui, ela recentemente concluiu uma faculdade, né? Perigo que nós enfrentamos, perigos que as nossas crianças, nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos podem enfrentar. Por isso que é tão importante a gente saber, entender e saber onde procurar a melhor educação, né? Colossenses capítulo 2, verso 8. Verso 8 diz assim, ó: cuidado, que ninguém vos venha a enredar, venha a enganar. Com o quê? Com sua filosofia, com vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Sabe?
infelizmente, hoje, dentro de instituições que são para educar, que são para ensinar, infelizmente, existem muitas filosofias que são contrárias ao que? A palavra de Deus. Existem vãs sutilezas, coisas que são agradáveis aos ouvidos, que parecem ser até, que são muitas vezes politicamente corretas, mas que são contrárias ao que Deus, o grande mestre que nós vimos aqui, ao que Cristo nos ensina. Por isso, devemos ter uma grande preocupação com relação à nossa educação e à educação daqueles a quem amamos. Entendeu? Porque existe muita armadilha. Vamos pegar uma coisa muito simples, né? Podemos citar muitas coisas aqui, mas, por exemplo, a criação do mundo. Quando você vai numa escola que não tem em sua característica uma educação cristã, o que eles ensinam? Qual é o único ensinamento que eles apresentam ali na sala de aula? Eles vão falar sobre o evolucionismo. Os milhões de anos que o homem foi evoluindo, que veio do macaco e foi subindo, e Homo sapiens e não sei mais o quê, entende? Olha o conflito com o ensino que a Bíblia traz a respeito da criação. E aí, se você tem uma criança que está indo regularmente na igreja, que escuta as historinhas, que vê Gênesis ali, a história da criação, e aí ela chega em sala de aula e o professor fala tudo ao contrário. Você está vendo o impacto? Está vendo a importância de você escolher uma escola cristã, uma escola que também oriente, que não só ensine as coisas desta vida, mas que também tenha associado a preocupação de ensinar as coisas deste mundo, mas associado ao quê? Associado aos métodos que Deus usou, à natureza, às coisas criadas. Por isso que nós estamos fazendo esse estudo, né? Para vermos e observarmos o risco que muitas vezes corremos e também aqueles a quem amamos. Gostaria de também dividir um texto de 1 Timóteo. Vai mais um pouquinho para frente aí, mais algumas folhas, e você vai encontrar 1 Timóteo, capítulo 6. Olha que grande orientação aqui de Paulo, nesta carta aqui, a Timóteo. E a todos nós também, né? Ok? 1 Timóteo, capítulo 6, versos 20 e 21. Diz assim, ó. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber. Olha só, e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando-o, se desviaram da fé. E aí ele termina: a graça seja convosco. Olha só a preocupação que Paulo estava tendo naquele momento com Timóteo. Estava orientando ele: olha, Timóteo, cuidado, fique naquilo que você aprendeu. Cuidado, porque tem gente querendo o quê? Querendo infiltrar outros tipos de ensinamentos aí nesta região. Cuidado com os falatórios inúteis, profanos, as contradições do saber. Aqui, na época, neste momento, havia estava se levantando uma filosofia que hoje se conhece como os agnósticos, né? Pessoas que uniram, começaram a querer unir a religião com filosofia e, através dessa filosofia, explicar a existência de Deus, a essência de Deus, entende? E aí eles divagavam, e aí começavam a levar esses tipos de pensamento às pessoas, e tirando totalmente o foco do que deve ser o pensamento das pessoas, a educação das pessoas. Então, ali Paulo estava orientando: cuidado, Timóteo, não se deixe levar por essas conversas desse pessoal que está aí se levantando no teu meio aí, entende?
Então, olha a preocupação. Nós temos que cuidar com falatórios inúteis, profanos e contradições do saber, da educação. Há grande preocupação na Bíblia com relação a esse assunto, né? Gostaria também, dentro desse tema, ver o conselho que a Bíblia dá aos pais com relação à educação dos seus filhos. Vamos ver agora, bem especificamente, a Bíblia nos orientando com relação aos nossos filhos, às crianças, né? Netos e sobrinhos e tudo mais. E aí eu gostaria de dividir primeiro, eu acho que primeiro Efésios. Efésios, já estamos aqui em Timóteo, então vamos a Efésios aí, vamos voltar um pouquinho para trás e vamos chegar a Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Verso 4. Efésios, capítulo 6, verso 4. Diz assim, ó: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Mas olha aqui o final, a segunda parte do verso. Está dando uma orientação, não provoque seus filhos. Porém, crie-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Olha que orientação. Você precisa criar os seus filhos na disciplina, com disciplina e na admoestação, ou seja, fazendo ver, admoestando, fazendo ver as coisas do Senhor, as coisas de Deus, né? Admoestar também tem uma linha de repreender com brandura, ensinando e repreendendo com brandura as coisas de Deus. Então, aqui a orientação é: precisamos criar todos com disciplina. Sempre buscando também, junto, colocar o quê? As coisas de Deus, fazendo ele reconhecer as coisas do Senhor. Os ensinamentos do conhecimento gerais precisam estar alinhados com também a existência de um Deus. Você entende? As coisas precisam estar o quê? Alinhadas. Agora, tem uma outra recomendação fantástica, muito clara, lá em Deuteronômio. Lá no comecinho da Bíblia, nós vamos encontrar Deuteronômio no capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, tá? Vamos começar aqui. Vamos começar no verso 5. Começar aqui no verso 5, onde diz assim, ó. Olha a recomendação. Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, tá? De todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E aí continua o verso 6. Essas palavras que hoje eu te ordeno, esse verso 5 que acabamos de ler, devem estar onde? No teu coração. Primeira coisa, essas coisas precisam primeiro estar no teu coração. Aí o verso 7 vai fazer sentido. Então, primeiro precisa estar dentro do nosso coração. E agora o verso 7 nos orienta. Tu vai inculcar aos teus filhos, tu vai dar a entender, tu vai demonstrar aos teus filhos sobre isso. E delas vais falar, sabe quando? Assentado em tua casa. Então, nós devemos aqui, esse verso está dizendo, nós devemos ensinar os nossos filhos, mostrar aos nossos filhos o quê? O amor de Deus, que está no verso 5. Devemos ensiná-los, inculcar a eles, falar assentado em casa. Entende a importância? Sentado, com toda a calma, ensinando eles em casa, dentro de casa. A gente quer, isso está muito em moda, né? A gente atribui toda a responsabilidade de educar e ensinar os nossos filhos na escola. Não. A escola traz conhecimento, a educação é dada em casa.
É o que o verso está falando. Você precisa educar o seu filho em casa. E aí continua. Não é só em casa. Você está andando no caminho, ensinando o teu filho, por exemplo, mostrando para ele o que ele deve fazer. Quando vai se deitar, é hora de ensinar. Quando se levanta, é hora de ensinar também. Você está vendo? Ou seja, esse texto está dizendo, todos os momentos oportunos que você tiver, você precisa estar ensinando aos seus filhos. Olha só que recomendação. Mas antes de ensiná-los, isso precisa primeiro estar dentro do nosso coração. E aí, verdadeiramente, nós vamos poder o quê? Transmitir isso para eles. E aí o verso 8 ainda continua. Você também vai atar como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Ou seja, você vai escrever aí na entrada da tua porta, na própria porta. E aí continua ainda, verso 10, havendo-te, pois o Senhor teu Deus, introduzido na terra, que sob o juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria. Então, aqui está falando, aqui o verso 10 já começa a falar da entrada deles em Canaã. Mas antes deles entrar em Canaã, eles precisavam educar os seus filhos. E assim é com nós. Antes de irmos a Canaã, nós temos uma missão nesse mundo, que é de educar as nossas crianças. Educar a nós mesmos, muitas vezes. Muitas vezes educar a nós mesmos. Ensinar a nós mesmos, né? Um último verso desta lição de hoje, e talvez o mais importante, acho que o que mais tem, assim, um conteúdo de responsabilidade para todos nós, né? Aqui nós estamos falando com uma classe de adultos, de pessoas adultas, de pessoas que já passaram por muita situação, já passaram pela fase de escola, né? A grande maioria aqui, talvez alguém ainda possa vir a passar aí por uma situação aí de faculdade, coisas assim. Mas aqui eu queria utilizar um verso do livro de Provérbios, né? Que é um livro da sabedoria, que tem aqui um conselho num verso, de como deve ser essa educação. Como que deve ser transmitido essa educação? Provérbios, capítulo 22. Provérbios, capítulo 22, verso 6. Ok? Diz assim na minha tradução, 22, 6. Ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Tem uma palavra aqui, recentemente até utilizei isso numa reunião com os desbravadores, ou numa reunião que estava envolvendo o programa de desbravadores, mas aqui tem uma palavrinha, uma ligação aqui, que faz todo o sentido. Diz assim, ó, ensina a criança no caminho que deve andar. Entende? O que isso quer dizer? O que eu estou querendo transmitir aqui? Muitas vezes nós nos preocupamos em ensinar o caminho que deve ser percorrido. A gente, muitas vezes, a gente age no formato assim de falar assim, olha, você deve fazer isso, isso, isso e isso. Você deve agir assim, 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 assado. Você deve fazer desta forma. Só que aqui o ensinamento de Salomão, o ensinamento de Deus, ele não é isso. Ele não nos ensina a ensinar a criança o caminho, ensinar o assunto. Ele fala assim, ó, ensina a criança no caminho.
é um convite que vai além de ensinar a criança o que fazer. Para você ensinar a criança no caminho, você precisa estar dentro do caminho. Você entendeu? Então, é muito mais abrangente do que muitas vezes a gente acaba imaginando e até acaba fazendo. Por isso que é importante estudar aqui, ó. Ensine a criança no caminho. Você precisa estar no caminho juntamente com quem você quer ensinar. Que foi o método de Jesus. Pegou os seus discípulos e andou junto com eles. Ele não falou, olha, vocês vão fazer assim, assim, assado, e ele foi para o outro lado e eles foram fazer o que ele tinha falado. Não. Ele falou, ó, vocês vão fazer assim, ó, como eu estou fazendo. Você entendeu? As nossas, a quem nós queremos educar, sejam crianças ou sejam até mesmo adultos. Não é um método divino ensinar apenas o assunto, mas nós precisamos ensinar por exemplo, por convivência, mais uma vez aqui reforçando. Então, se nós ensinarmos as crianças a quem nós queremos passar algum ensinamento, utilizando esse recurso, essa recomendação aqui, de ensinar no caminho, por exemplo, pelo nosso próprio exemplo, essa promessa desse verso, ela vai ser uma realidade. Ela, lá na frente, por mais, a gente fala assim, por mais que durante a juventude, por mais que durante esta vida ela acabe se desviando, ela ainda assim sempre vai estar o que? Na mente dela, o ensinamento correto, ainda que ela venha a se desviar por algum motivo, mas ela ainda assim, ela terá dentro de si o verdadeiro ensino, o verdadeiro conhecimento. Então, que Deus nos ajude a, primeiramente, andar no caminho, para depois nós conseguirmos verdadeiramente educar as nossas crianças, os nossos filhos, nossos jovens, os nossos netos, os nossos sobrinhos, e educando a nós mesmos, primeiramente. Então, que Deus nos abençoe, que possamos utilizar esses métodos divinos, né? A igreja adventista, ela tem uma preocupação, sim, com relação a esse ponto, né? Pois é um ponto bíblico também, e é por isso que nós tem uma grande rede de educação, de colégios e universidades, né? Eu posso falar sobre isso porque eu tive a alegria, né, do Fabrício, meu filho, ter estudado todos os anos na escola adventista, né? Ele estudou desde a primeira série até concluir o segundo grau dentro da escola adventista. Hoje ele está terminando a sua graduação em direito, né, na Universidade Católica. E eu sei o quanto isso foi diferenciado para ele, né? A gente convive com outras situações e a gente é fácil de fazer um comparativo e ver o quão foi importante, o quão foi valoroso poder investir, poder trazer esse benefício para ele, né? Existe existe facilidades, né? A gente, na medida do possível, as escolas adventistas têm as suas bolsas, então, na medida da ação social, das possibilidades das escolas, eles também ajudam a muitas pessoas aí que não podem a estarem ali estudando, inclusive eu tive a oportunidade de ter bolsa também. Então, é uma recomendação bíblica, é uma garantia de uma boa educação e nós devemos fazer de tudo para que os nossos filhos, as nossas crianças sejam educadas da melhor forma possível. Então, que Deus nos abençoe e que possamos compreender a importância, né, dos ensinos, da verdadeira educação para a nossa vida e para a vida daqueles a quem amamos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado mais uma vez pela sua presença e nosso próximo encontro, nossa próxima terça-feira, né, onde vamos estudar a vida no Espírito. Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração, encerrando aqui esse momento, e aí logo depois você pode abrir o seu microfone, dar o seu boa noite, dar o seu testemunho, quem sabe, tá bom? Mas nesse momento vamos fechar nossos olhos. Bondoso
Deus que habita nos altos céus, Tu é o mestre dos mestres, Teu Filho amado veio aqui também, ensinou, exemplificou e continua nos ensinando através do Teu Santo Espírito. Obrigado, Pai querido, porque mais nesta oportunidade a Tua palavra foi aberta, pudemos dividir alguns textos, alguns versos, onde pudemos ver a importância, Pai querido, e a responsabilidade que temos na questão da educação, dos ensinamentos que temos transmitido aos nossos jovens, às nossas crianças, e também a importância, Pai querido, de cuidarmos na educação que estamos tendo para nós mesmos. Que o Senhor continue nos orientando, continue nos ensinando, e que possamos a cada dia crescer, Pai querido, em sabedoria e graça, para que cada vez mais possamos fazer a Tua vontade e nos preparar para o grande dia deste encontro que está marcado por ocasião da volta do Teu Filho amado Jesus. Que as Tuas bênçãos sejam derramadas abundantemente sobre a vida de todos esses Teus filhos que participaram desses momentos de estudo. Que nós possamos ser cada vez mais orientados pelo Teu poder. São essas bênçãos que nós te pedimos e oramos neste momento, em nome e por amor a Jesus. Amém.